nesta manhã nós tivemos a ceia de uma forma grandiosa. Então nós vamos ministrar a ceia e em seguida o profeta de Deus já vai entrar com as palavras proféticas que ele tem para nós nesta noite. E Jesus veio para quê? Jesus veio para destruir, destituir aquele que tinha o império da morte. Agora, se nós não entendermos isso, você vai tomar a ceia e não vai adiantar de nada. Se você não entender que Jesus Cristo veio a esta terra e rompeu, tirou o poder do imperador da morte, ele venceu, ele destituiu aquele que tinha o imperador da morte, Satanás. Se você não entender isso, não vale a ceia para você. Então eu quero que você pegue esta Bíblia e diga comigo, levante esta Bíblia com a sua mão direita, a sua mão esquerda, aquela que você quiser, levante para cima e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje aprenderei a palavra de Deus, com coragem confesso, minha mente está alerta, meu coração receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Diga: estou pronto para receber a incorruptível e indestrutível semente da sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Então, se você compreende o que a palavra diz, se eu sou o que ela diz que eu sou, você diga então: eu não morrerei, mas viverei, para contar as obras do Senhor. Diga: graças a Deus que sempre me dá a vitória por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Diga: quem está em Cristo é muito mais que vencedor. Diga: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a mão direita e diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Diga bem forte: e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Diga a Ele glória, na igreja, hoje, amanhã e sempre, por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Se você está entendendo, então jubila o seu coração de glória e exulta de alegria. Olha aqui, meu querido, isto aqui diz o quê? Isto aqui diz que o mundo está vivendo uma anormalidade. Isso aqui diz para nós que nós estamos procurando nos precaver da praga mortal. Sim ou não? É ou não é? Isto mudou o comportamento da sociedade no mundo inteiro. Ô Gabriel, pode desviar um pouquinho aquela luz ali, meu príncipe? Você gosta de luz que só, né? E eu não gosto de trevas, mas ela me dá um brilho aqui na face. O povo vai pensar que eu sou anjo, que estou com muita unção, né? Estou brilhando, mas não é isso não. Então, queridos, olhe bem, meus amados, preciosos irmãos. A ceia, ela tem uma razão de ser na nossa vida. Deus não estabeleceu a ceia por acaso, não estabeleceu a ceia porque disse assim: olha, vocês devem tomar a ceia para se tornar um hábito, para vocês terem um hábito de sempre comer pão e beber cálice. Não, a ceia, ela é um ato profético. E quem não entende o que é a ceia, come pão e bebe o cálice e não acontece nada com a pessoa. Apenas ela mantém uma tradição. É ceia. Mantém uma tradição. Eu vou me batizar nas águas, mas nem sabe por que se batiza.
Manter uma tradição: olha, eu vou comer o pão e beber o cálice, porque Jesus morreu por mim, então eu vou comer o pão, que é a carne de Cristo, e vou tomar o cálice, que é o sangue de Cristo. Só isso? Não. Não, isso tem uma voz, tem uma mensagem, tem uma realidade. E Romanos 8:1 diz lá, meu filho, Romanos 8:1 diz assim, ele começa dizendo assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E é isto que a ceia está dizendo para nós, para aquele que toma com consciência. Existe um pacto de vida na ceia, que quando você sabe o que você está fazendo, uma vez que você celebrou o pacto da aliança, consciente do que está fazendo, este pacto passa a valer para você. E quando este pacto está valendo para a sua vida, a morte não pode entrar na sua casa. Ela tem que bater em retirada, porque você está aliançado com este sangue redentor. Mas para isso você precisa compreender por que está comendo pão e bebendo o cálice. Se você não compreender isto, não serve de nada a ceia para você. Por exemplo, a tradição ensinou que antes da pessoa partir, leva lá o pão, leva lá a hóstia e dá para ela a extrema unção. Isso a tradição ensinou. Mas sabe o que é a ceia? A ceia não é para dar na hora da morte. A ceia é para você tomar para não entrar na hora da morte. É para você ter vida e vida abundante. É para despertar dentro de você uma fé no que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, e a morte não entrará na sua casa. Como entra na casa de A, B ou C, na sua casa não pode entrar a morte. Por quê? Porque o sangue de Cristo na verga da porta é para que o destruidor passe direto na tua casa e não entre, que é o agente da morte. Existe um ser que é um ente espiritual que leva a morte para a casa das pessoas, e este ser, esta casta de seres espirituais, a Bíblia chama de seres destruidores. São os agentes da morte de Satanás, porque ele é o imperador da morte. E Jesus veio para quê? Jesus veio para destruir, destituir aquele que tinha o império da morte. Agora, se nós não entendermos isso, você vai tomar a ceia e não vai adiantar de nada. Se você não entender que Jesus Cristo veio a esta terra e rompeu, tirou o poder do imperador da morte, ele venceu, ele destituiu aquele que tinha o imperador da morte, Satanás. Se você não entender isso, não vale a ceia para você. Mas você, quando toma esta ceia, você tem que entender que você está tomando a ceia porque é o corpo e o sangue de Cristo, o Todo-Poderoso, que destituiu aquele que tinha o império da morte. Você está entendendo? Então dá glória a Deus. Veja bem, aquele que tinha o império da morte, ele era o imperador da morte. O que é o imperador da morte? Aquele que manda. E ele era o imperador mundial da morte. O império dele era o domínio da morte. Olhe bem, e quando Jesus veio, o papel do Senhor Jesus foi destituir aquele que tinha o império da morte. Ele era o imperador, ele comandava, ele reinava
como queria sobre a morte. E ele detinha as pessoas que morriam debaixo deste império da morte. E se você não entender isso, a ceia de nada vale para você. Você precisa compreender isto. E como Jesus, ele destituiu, ele pegou o imperador da morte, arrancou das garras dele a morte. Jesus arrancou das garras do poder dele a morte. E Jesus tomou esta morte do poder do diabo sobre si. E quando ele tomou o poder da morte sobre si, ele morreu. Só que a Bíblia diz, em Romanos 8:11, que seu espírito, daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, habita em mim. O espírito que da morte ressuscitou a Cristo, ressuscita meu corpo mortal pelo espírito que em mim habita. Se você está entendendo, levante a mão e glorifique o Senhor. Então o espírito desceu do trono da glória do Pai e entrou lá naquele que venceu o império da morte e o arrancou da região da morte, e ele ressuscitou, provando o seu poder sobre a morte, deixando o inimigo sem nada, sem poder sobre a morte. Mas de que isso serve se você não fizer valer para a sua vida? De que isso serve? Ora, se Jesus fez isso por nós, ele ressuscitou sobre a morte com o poder, olha bem, com o poder do Espírito que desceu do céu sobre ele. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito de vida que habita em cada filho de Deus. Você vive pelo Espírito de ressurreição. Você é filho da ressurreição, porque você tem o Espírito da ressurreição que em você habita. E Jesus disse: já não podem mais morrer, porque são filhos da ressurreição, são semelhantes aos anjos. E você tem que exercer o poder sobre a morte. E esse poder sobre a morte você exerce quando você sabe que você está comendo pão e bebendo o cálice. Então você exerce o poder sobre a morte, porque Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida e ressurreição. Este é o papel da ceia do Senhor. E eu quero repartir com você este pão e este cálice nesta noite. E quando você está comendo este pão, ele fala do corpo de Jesus partido, rasgado, moído por você lá naquela cruz. Mas ele foi moído para que você tivesse vida, para que seu corpo tenha saúde, para que você tenha saúde. E a Bíblia diz: porque muitos não entendem. 11:30 de Coríntios diz: há muitos fracos e doentes, e muitos que morrem porque não discernem o corpo do Senhor. Quer dizer, não sabem por que fazer isso. Mas quando a sua mente funciona, a sua fé entra em ação, e você come este pão e você diz: é o corpo de Jesus que foi moído, partido, rasgado, que abriu pelo véu da sua carne a minha comunicação direta com o trono celestial. Você tem poder, e este pão vai trazer cura ao seu corpo físico. E este cálice, ele fala da sua salvação, da sua redenção, do poder sobre a morte. E então nós fazemos um pacto e cantamos e pregamos: a morte não entrará na nossa casa.
Você tem direito de viver acima dos 80 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você crê, dá glória. E se não crê, bate palma para quem crê. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque aqui na igreja nós temos pessoas de 103 anos que deu Covid e está viva. Nós temos pessoas de 89 anos. Sabe por quê? Porque todo mundo tem direito de viver acima dos 80 anos. Agora você vive se quiser. Se você quiser se entregar ao canto do mundo, se você quiser um evangelho que diz que você morre qualquer dia, qualquer hora, o problema é seu. Esse não é o evangelho que eu prego. Aqui não. A morte não tem direito de tocar em você. Sabe por quê? Porque o destruidor não pode tocar. O agente da morte é o destruidor, e ele não pode tocar onde tem sangue redentor para a tua vida. Ele não pode tocar, não pode nem entrar, por causa do sangue da ressurreição que está em você. Esse é o papel da ceia. E quando você começa a viver por esta promessa de ressurreição, o inimigo não toca, porque a Bíblia diz: quem é dele, o inimigo não toca.